Muito boa noite, como que vocês estão? Segundo dia aqui do nosso devocional, já tá faltando aí somente 10 dias. Como é que foi o primeiro dia aí? O que que Deus falou com você? Eu espero, né, que a mensagem de ontem lá foi um pouquinho mais longa, porque era toda uma introdução e que Deus, né, tenha trago ao seu coração, revelado situações que Ele quer, vamos dizer assim, ajustar na sua vida, colocar em ordem, para que Ele verdadeiramente te estabeleça, né, te prepare para tudo aquilo que Ele vai estabelecer na sua área, na sua vida, na verdade, em todas as áreas, tá bom? E como eu falei, o tema, né, desse devocional é estabelecimento, sendo firmada em Deus. E hoje a leitura, né, desse capítulo desse devocional de hoje tá lá no capítulo 4 e 5 de Oséias. Mas antes disso, vamos fazer uma oração, apresentar esse momento aqui para Deus. Amém? Pai, Espírito Santo de Deus, seja bem-vindo aqui. Senhor, conduz esse devocional, que não seja de mim, mas seja o Senhor falando através de mim, trazendo, Pai, reflexões, trazendo direções, trazendo revelações, da forma como nós estamos agindo com o Senhor, Pai. Que o Senhor venha quebrar toda religiosidade, que o Senhor venha quebrar todo e qualquer paradigma, toda e qualquer resistência ou aquilo que está nos impedindo realmente de enxergar e avançar na intimidade, no relacionamento contigo, no nome de Jesus. Derrama sobre nós sabedoria, conhecimento, inteligência e entendimento para compreender tudo aquilo que o Senhor vai fazer na nossa vida nesses 12 dias e nesse ano e nesses 12 próximos anos que ainda virão, Senhor, no nome de Jesus. Como o tema que o Senhor deu, estabelecimento. Nos estabeleça, Senhor, na posição que o Senhor quer para nós. Nos estabeleça, Senhor, nos lugares e territórios que o Senhor já determinou que nós iremos caminhar. Que a gente venha corresponder, Pai, no nome de Jesus, com caráter, com atitude, refletindo, Pai, quem o Senhor verdadeiramente é. Que as pessoas não vejam nós, mas vejam o Senhor através de nós. Que possamos ser resposta, que possamos ser direção, que possamos, Pai, levar palavras de sabedoria, de consolo, de conforto às pessoas que precisam, Pai, no nome de Jesus. É o que eu te peço, fica agora conosco. Amém. Então vamos lá. O capítulo 4 de Oséias, o versículo 1 até o 5, eu vou ler aqui, diz assim: Ó israelitas, ouçam a palavra do Senhor. O Senhor apresentou acusações contra vocês. Não há fidelidade, nem bondade, nem conhecimento de Deus em sua terra. Vocês fazem votos e não cumprem. Matam, roubam e cometem todo tipo de adultério. A violência em toda parte e homicídio, um homicídio atrás do outro. Por isso sua terra está em luto e todos desfalecem. Até os animais selvagens, as aves dos céus e os peixes do mar estão desaparecendo. Não apontem o dedo para outra pessoa, nem tentem escapar da culpa. Minha queixa é contra vocês, sacerdotes. Vocês tropeçaram em plena luz do dia. E seus profetas cairão com vocês durante a noite. Eu destruirei Israel, sua mãe. Versículo 5. O capítulo 5 diz assim: Ouçam isso, sacerdotes. Prestem atenção, líderes de Israel. Escute, membros da família real. Foi pronunciada a sentença contra vocês, pois conduziram meu povo a uma armadilha em Mispa e em Tabor. Os rebeldes promovem grande matança, eu os castigarei pelo que fizeram. Confesso a você, conheço você, Efraim. Você não pode se esconder de mim, Israel. Você me abandonou e se prostituiu. Está inteiramente contaminado. O verso 4 diz: Suas ações não lhe permitem voltar para Deus. A prostituição domina o seu coração e você não conhece o Senhor. O verso 15 diz assim: Então eu retornarei ao meu lugar até que reconheçam sua culpa e voltem para mim. Pois assim que vier o sofrimento, eles me buscarão ansiosamente, né? Então, o tema para esse devocional de hoje fala viver para revelar quem Deus é.
No capítulo 4, né, Oséias diz para o povo que o quê? Que existia rituais, existia tradições, existia ali um cumprimento de tarefa, mas era um cumprimento de tarefa religiosa, sem conexão, sem intimidade, porque o coração deles não estava mais em Deus. O coração deles não pertencia mais a Deus. E o cuidado que a gente tem que ter é que muitas vezes a gente fala, eu estou fazendo para Deus, eu estou fazendo para Deus. Só que melhor do que fazer para Deus é fazer com Deus. E era exatamente isso que acontecia quando Oséias trouxe, né, essa mensagem diretamente de Deus para o povo. E principalmente quando ele diz aqui que Deus chama a atenção dos sacerdotes. Porque uma coisa é você tropeçar à noite, que tá tudo escuro. A gente até tem uma desculpa para dar. Outra coisa é você tropeçar durante o dia. Outra coisa é você errar e falhar em algo que você sabe que é errado. É você quebrar, trair, falar ou fazer algo que você sabe que vai machucar, né? É sobre essas situações que aquilo que eles erraram não era o que eles não conheciam. Eles conheciam, eles sabiam, mas a diferença entre saber e fazer, ela tá relacionada ao emocional. Muitas vezes você sabe o que você tem que fazer. Aliás, você sabe o que você tem que fazer, né? É essa que é a verdade. Só que você não faz. Existe ali uma resistência, existe ali algo que muitas das vezes te impede de fazer. Isso está relacionado às emoções, isso está relacionado à alma, isso está relacionado à carne. Paulo já dizia que aquilo que ele não quer, ele faz, e aquilo que ele quer, ele não faz, né? Então tem essa luta aí. E o fazer, Kalene, eu sei que eu tenho que fazer, eu tenho que orar, eu tenho que jejuar, eu tenho que buscar mais a Deus. Só que eu não consigo. Então, possa ser que esse impedimento, além de ser algo espiritual também, né, por batalhas, aquela coisa toda, possa ser que seja algo emocional. Porque a vida de Oséias não foi para mostrar, aliás, a vida de Oséias foi para mostrar para as pessoas como elas estavam com Deus. Quando Deus pede para Oséias casar com uma prostituta que ela traiu ele, né? Que ele teve que pagar o preço por ela, Deus estava dizendo, olha, assim como você foi traído, é assim que eu me sinto com o povo. Você se sentiu traído, você se sentiu humilhado, você se sentiu rejeitado. Então, é assim que eu me sinto, vendo o povo pecar, vendo o povo se desviar, porque eles cumprem né, rituais, eles fazem as obras, eles, né, vão para a igreja, dizimo, né, ajuda, serve, voluntaria, mas o coração deles está longe de mim. A prostituição que, né, no capítulo 5 que fala, era no coração das pessoas, procurando outros amantes. Trazendo para nossa realidade hoje, o que seria esses outros amantes? A validação que a gente busca nas pessoas, os ídolos que a gente acaba criando, trabalho, a reputação, bens materiais, família, marido, enfim. Esses acabam, né, se tornando os ídolos nessa nossa realidade hoje. E a nossa própria vontade, né? E o nosso erro é achar que o orgulho, né, é deixar com que o orgulho faça a gente acreditar que tá tudo bem. Ah, eu tô indo na igreja, tá tudo bem. Ah, eu tô participando da minha célula, do meu PG, do meu CG, não sei como é o nome que você dá aí, pro grupo que você participa da igreja, e você acredita que tá tudo bem. Você vai para a igreja ali todo domingo, sua agenda é separada, e às vezes você acredita que tá tudo bem. Só que internamente o teu coração, ele tá longe da presença. Ele tá longe dessa intimidade. Consegue entender? Deixa eu só colocar um negócio aqui, porque senão podem acabar me ligando e vai travar tudo aqui. Não perturbe, cadê? Aqui. Pronto. E aí o seu coração tá distante de Deus, e essa chamada de atenção aqui através da vida de Oséias era exatamente isso, era Deus falando que não adianta você fazer para mim se você tá distante de mim.
Então, muitas das vezes eu até tenho vontade, eu tenho uma boa intenção, mas eu posso estar fazendo pela motivação errada. Se eu estou fazendo algo para Deus com a motivação errada, aquilo ali vai dar errado também. Por quê? Porque a consequência, né? Eu tenho um objetivo para alcançar, mas às vezes o objetivo que eu quero alcançar não é o objetivo que está alinhado com Deus, e às vezes isso pode dar certo, às vezes não. Aí é que entra a frustração que a gente vive, né, muitas vezes. E é nesse momento que Deus, ele se afasta, como diz no versículo 15, ele se volta para o lugar dele e espera que a gente busque ele verdadeiramente. E isso aqui, esse silêncio, não é rejeição, é uma estratégia de Deus. É a mesma coisa que, por exemplo, assim, Deus já fez de tudo para você reconhecer que você está errado, corrigir a rota, se arrepender e ainda assim, às vezes você resiste, né? Como Jonas. Jonas precisou ficar no fundo do poço, digamos assim, lá dentro da baleia, quando não tinha mais, da baleia não, do peixe, né? Quando não tinha mais nenhuma alternativa, nenhuma rota para ele ir. E aí, quando ele se viu sozinho, sem saída, sem desculpa, aí o que aconteceu? Aí ele começou a buscar a Deus verdadeiramente e falou: não, o Senhor tá certo mesmo, eu tô fugindo, e isso e aquilo outro. E aí, é como eu falei, acho que foi num vídeo que eu postei até mesmo no Instagram. Existem coisas que Deus ele quer fazer na sua vida, mas ele só ainda não fez porque você não quer. Não quer porque não quer assumir a responsabilidade, não quer porque você sabe que vai exigir um comprometimento, uma mudança, e a gente resiste a essas mudanças. Principalmente se você é o tipo de pessoa que tem dificuldade à mudança, né? A missão de Oséias era ser um intercessor de forma profética. Por que de forma profética? Porque a vida dele era a direção para o povo. A vida dele era o caminho das pedras para que, né, o povo realmente se voltasse para Deus. E ele sentia tudo o que Deus sentia. A traição, a rejeição. E ele participava da dor de Deus. Então imagina só você, né? Eu vou dar esse exemplo das mães. Você, mãe, que faz tudo para o seu filho ali, você dá as melhores coisas, o seu tempo, né? Você se sacrifica e aí você paga a melhor escola, você faz tudo para o seu filho, daquilo que você não teve, né? Você faz para ele. Agora imagina só esse filho te rejeitando, esse filho não querendo saber de ti, ele não te ligando, ele não mandando nenhum feliz dia das mães. Como que você como mãe se sentiria, né? Aí pega esse sentimento e transforma, inverta o papel. Agora imagina Deus sentindo isso que você sente quando você se afasta dele. Quando o teu coração, na verdade, não está nele. Deus, ele não ocupa o teu coração. Ele ocupa o teu tempo. Não vou nem dizer ocupar, né? Ele tem ali na tua agenda, na tua rotina, um horário de oração, de devocional, mas é só isso. Não tem algo a mais, não tem uma entrega a mais. Não uma entrega de Deus, mas uma entrega sua. Por isso que nesses 12 dias de estabelecimento, Deus ele vai mexer, né? Expor áreas, não da nossa vida, mas do nosso coração. Porque aquilo que ele quer estabelecer precisa de fundamento, precisa ser reconstruído. E essa reconstrução, ela não começa se não for pelo coração. Primeiro é pelo coração, depois é pela mente, tá bom? A vida dele era uma mensagem. Era como se Deus falasse: olha o que estão fazendo comigo. Sabe isso aí que fizeram contigo? Estão fazendo comigo também. E eu perdoei, e eu amei, e eu estou aqui, né? Servindo, me dedicando, buscando o tempo todo, trazendo profetas para te alertar, para te corrigir. Mas não adianta de nada, esse povo não me ouve, eu vou matar logo como fez no dilúvio, né? E eu anotei aqui algo que eu lembrei, foi em março de 2023, quando Deus me pediu para sair das redes sociais.
Essa foi uma experiência que eu nunca vou esquecer, porque foi ali que ele começou a mudar totalmente a forma como eu me posicionava nas redes sociais. Não só falar de inteligência emocional, mas é falar do alinhamento que estava acontecendo na minha vida, que era o que? Era esse lado espiritual que ele estava, né, ativando em mim, digamos, de uma certa forma, né? Então, o que eu quero trazer aqui para vocês, pegando, já finalizando e falando sobre o silêncio de Deus. Desculpa. Que muitas das vezes você vai se ver em situações aonde Deus ele vai estar em silêncio. Só que esse silêncio é um silêncio estratégico. Eu ainda vou fazer uma série de vídeos falando sobre o silêncio de Deus quando é para te tratar, para quebrar a autossuficiência, para quebrar o orgulho. Sabe aquele tipo de pessoa que bateu, levou? Ah, eu não levo desaforo para casa? Se prepare que vai chegar o teu tempo de silêncio onde as coisas vão ficar engatadas aqui, ó. Você vai querer falar, mas não vai conseguir, né? E Deus vai falar, não fale, fique em silêncio, porque é muito automático da nossa carne fazer com as pessoas aquilo que fizeram com a gente. Mas a partir do momento que a gente passa a viver com Deus, não é dessa forma mais que a gente tem que agir. A gente tem que pagar o mal com o bem, né? E aí, ter essa prática, aí é que eu falo. A palavra diz, eu sei que a palavra diz que eu tenho que pagar o mal com o bem, mas eu não consigo fazer. E aí é uma outra camada emocional e espiritual que a gente tem que investigar. Por que tem essa resistência? Por que você não consegue? E aí vem uma série de situações. Só que nesse silêncio aqui, especificamente, era Deus deixando, quer viver tua vida? Então vive aí. Era mais ou menos assim, quer ver tua vida? Vive a tua vida aí. Quando você se cansar, quando você já não aguentar mais, eu vou estar aqui, ó. Mas enquanto isso eu vou ficar de braços cruzados esperando tu me chamar. Muitas das vezes a gente faz isso, né, as mães. Fala pro filho, mas o filho não ouve. Então chega um momento que a gente cruza os braços e deixa ele aprender com os próprios erros. E aí depois vem o quê? A gente como filho, né, fala, nossa, mas a mamãe falou sobre isso. Mas a mamãe também, né? A mamãe estava certa. Por quê? Porque a gente tem ali, né, uma percepção, a gente tem a maturidade, tem a esperança, tem a caminhada, né? E a gente sabe, né, algumas intenções que a nossa carne nos leva a fazer. Por isso que a reflexão que eu quero trazer aqui para vocês é o que Deus ele tá querendo revelar no teu coração? Quais são esses ídolos que ele quer revelar ao teu coração para que você, né, se alinhe, para que ele limpe e verdadeiramente seja estabelecido, né? Você se estabeleça em Deus e ele seja estabelecido no teu coração. Porque a partir do momento que Deus nos dá algo que vá nos dividir, que vá dividir o nosso coração, ele não dá. E se ele dá, ele tira, né? Porque muita coisa é para teste, né? Vamos dizer assim, Deus às vezes ele te dá algumas coisas para teste, para testar o teu caráter, para testar a tua fidelidade, para testar o teu compromisso, para testar, né, a tua motivação também. Então, que você se autoanalise, se examine, para que você tenha a clareza, né, que Deus ele traga à luz aquilo que no seu coração precisa ser tratado, precisa ser retirado, para que verdadeiramente ele venha ocupar, né, esse lugar, que esse lugar seja única e exclusivamente dele. Então, eu espero que esse devocional ele tenha falado contigo assim como falou comigo, que você entenda que esse silêncio de Deus é um silêncio estratégico, não porque ele te rejeitou, não porque ele não está ouvindo as tuas orações, mas é porque ele está esperando uma entrega a mais. Ele está esperando você, sabe, parar de olhar para as pessoas, acreditando que delas que vão vir à porta, mas é buscar ele que é o dono de todas as portas. Ele que já escreveu vamos dizer assim, a tua história, né, os capítulos daquilo que você vai viver nesse ano. Então, aquilo que você está buscando realizar, avançar, crescer, né, se curar, se libertar, muitas das vezes não está em situações, não está em pessoas, não está no seu recurso, não está na sua capacidade, nos seus dons, no seu intelecto, na sua inteligência,
mas está nele, porque a saída que você espera, muitas das vezes não vem da porta que você acredita que viria, mas pode vir de uma porta totalmente improvável na sua vida. E que você também compartilhe esse vídeo com outras pessoas. Segue aqui, né, o perfil do YouTube, o canal do YouTube, porque a direção para esse ano é quebrar o meu silêncio. Essa que é a questão. É quebrar esse silêncio, né? Então, essas mensagens que eu já estou compartilhando aqui com vocês, já tinha escrito já há algum tempinho, e aonde eu entendi que Deus, ele não estava, vamos dizer assim, ele estava nesse silêncio, mas não era porque eu estava fazendo, digamos assim, algo muito errado, alguma coisa assim, mas era porque já existiam direcionamentos que ele estava me dando, mas eu não estava executando, eu não estava fazendo. E um desses direcionamentos era começar a compartilhar aquilo que ele vem me ensinado, né? Principalmente para você, né, que pode ser ou é aí profissional da área de inteligência emocional, entenda que existem muitas coisas que o psicólogo, o terapeuta, o coach, qualquer outro profissional da parte emocional vai te ajudar. Mas existem curas, raízes invisíveis que somente Deus é capaz de curar. Só que para isso você tem que o quê? Você tem que desenvolver essa maturidade espiritual para que o seu emocional esteja preparado para que quando venha essa cura espiritual, você tenha força para suportar o processo que virá, tá bom? Então, espero que esse devocional ele tenha falado com você. Comenta aqui, deixe seu comentário aqui, o que mais fez sentido, e também lá no grupo do WhatsApp também, tá bom? Fiquem com Deus e até amanhã.